Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui na nossa casa. Bem, para iniciarmos, antes de mais nada, vamos perguntar se tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez, que não conheça a nossa reunião de Evangelho, não conhece a nossa casa, enfim. Tem alguém vindo pela primeira vez hoje? Já são todos? Então, não temos. Então, quem está vindo, que está chegando na casa agora, todas as quintas-feiras a gente pergunta para justamente poder, assim, explicar para as pessoas como é o nosso trabalho. Bem, então, para quem não me conhece, que está chegando, meu nome é Mércia, eu sou uma das fundadoras da casa. E todas as quintas-feiras, já vai indo para 20 anos, nós fazemos essa nossa reunião do Evangelho no Lar, sempre com o propósito de aprendermos os ensinamentos do nosso mestre, refletirmos sobre esses ensinamentos para, quem sabe, conseguirmos colocar em prática para a nossa evolução espiritual. Então, procuramos trazer um palestrante que nos auxilie, que contribua com essa nossa reflexão, com esse nosso aprendizado tão necessário. E a cada quinta-feira, então, nós desenvolvemos um tema pertinente ao Evangelho. Nós iniciamos às 20 horas, vamos encerrar às 21, e quando encerramos às 21 horas, daí nós vamos para o passe. Enquanto estamos aqui na sala de passe, o trabalho já está acontecendo, nossas águas já estão sendo fluidificadas, quem trouxe a garrafinha com a água, colocou seu nome e tal, tudo está sendo preparado pela equipe espiritual do complexo hospitalar que nos assiste, Hospital Amor e Caridade. E assim é que daí, quando saímos da sala de passe, vamos pegar nossa garrafinha para levar água para casa. Durante a semana, vamos tomar essa água um pouquinho por dia, com muita fé, sabendo que ali estão todos os fluidos, todos os bálsamos curadores que nós necessitamos. Por isso, cada garrafinha recebe aquilo que cada um de nós necessita. E também lembramos, sempre com bastante confiança, com muita fé, que desde o momento que nós aqui chegamos, que passamos pelo nosso portal, nós já estamos sendo atendidos. O atendimento da equipe espiritual já começa antes mesmo de adentrarmos, quando a equipe de socorristas já faz a nossa primeira assistência, encaminhando aqueles que nos acompanham, e todo o Evangelho é como que nós já recebendo essa assistência, esse atendimento, vamos também percebendo, para quem tem essa maior sensibilidade, a presença desses nossos benfeitores espirituais, mudando a nossa energia, nos harmonizando, enfim. Então, durante todo o Evangelho, a assistência espiritual está acontecendo. A gente sempre esclarece isso porque algumas pessoas podem pensar que o tratamento só acontece na sala de passe. E não é assim, não é mesmo? Então, vamos ficar, na medida do possível, com nossos pensamentos aqui, em todo o aprendizado que vamos estar ouvindo através da palestra, porque é assim que o nosso tratamento acontece, cada um de acordo com as suas necessidades, tá bom? Bom, então, como dissemos,
a cada quinta-feira, procuramos trazer um tema do Evangelho, um palestrante que contribua para essa nossa reflexão. E hoje, o nosso palestrante, como é também músico, ele veio com um trabalho maravilhoso que ele desenvolve a partir do Evangelho e com música. Ele vai explicar, ele vai apresentar o grupo, que por sinal é a família, né? Está com a família. Então, aqui nós estamos com o Ariel. Ariel também é trabalhador da nossa casa. Ariel também fez curso conosco, a esposa dele, a Fernanda, enfim, a família toda, né, Anderson? E aí, o Ariel, então, como já conhece nossa casa, trabalha como apômetra, preparou um trabalho muito especial junto da espiritualidade. Por isso que o tema é a música e a espiritualidade. Então, todo o trabalho dele é muito envolvido, trabalho musical, envolvido pelos benfeitores espirituais. Tá? Com certeza, nós vamos sentir isso no nosso ambiente hoje, o tempo todo. Tá bem? Então, antes de já Ariel iniciar a apresentação musical, tudo que ele preparou para a gente, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos. Então, a partir desse momento, o convite é fechar nossos olhos por alguns momentos, por alguns instantes, fazer aquele nosso recolhimento interior. Então, fechamos os olhos para não mais ficar prestando atenção no que está fazendo, o que está acontecendo fora de nós. E sim, agora fazer um olhar para dentro de nós. E no olhar para dentro, perceber como está a nossa mente, todos esses pensamentos que aí estão, como está o nosso corpo físico. E assim, sintonizados com todos esses benfeitores espirituais do Hospital Amor e Caridade, sabemos que já estamos sendo harmonizados e recebendo tudo que necessitamos. Então vamos procurar deixar a nossa mente se aquietar, o nosso corpo físico ficar bem relaxado. E com muita confiança, vamos nos entregar a esses benfeitores. E nessa entrega, todos juntos, nós encarnados, com os nossos amigos desencarnados, nós vamos levar o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Criador, nosso Mestre, para fazermos a nossa prece. Que ela seja muito singela, mas bem sincera, lá do fundo do coração. Façamos a nossa prece íntima com muita fé. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Ariel Import. Eu tô nervoso, então se vocês puderem dar risada pra mim ficar mais à vontade. Brincadeira. Bom, pessoal, primeiramente, gratidão à espiritualidade por estar aqui. Gratidão à casa, à Fratê,
por todo o ensino, todo o estudo que a gente teve aqui. Aqui a gente descobre que não é louco, né? Quando a mediunidade faz todo sentido, quando a gente estuda o espiritismo, conhece a apometria e os irmãos que gostam de ensinar sem ego, sem impulsividade, mas para fraternidade, que é o nome da casa, né? Bom, eu sou Ariel Importe, sou músico há 11 anos. Comecei a trabalhar com espiritualidade e música tem uns 6 anos. Primeiro eu comecei num evento católico que reunia pais e mães. E hoje eu trabalho com meu grupo, que chama Ninho Sarasvati, que é eu, a Fernanda, que é minha mulher, o Anderson, que é um meu grande amigo, e mais um amigo Lucas, que é de São Paulo, que felizmente ele não pôde estar, e o Gael, que acabou de falar que é do grupo sem eu falar que ele era. Não tem jeito, né? Mas tá em todos os ensaios, então acho que isso é uma certeza, né? E pra mim é nervosismo falar porque todo mundo tá olhando pra mim, mas ao mesmo tempo é muito fácil porque eu amo música e eu tenho uma facilidade imensa pra falar isso pra vocês e vai ser perceptível pra vocês, assim como nós aqui também amamos. Então, espero que já sabia que a espiritualidade tinha planejado isso e tudo foi como tinha que ser. Então eu espero que vocês consigam entender pelo menos o que a espiritualidade me passou, o como a vida parece com o que é a música, ou talvez até seja música. Então, eu vou seguir aqui. Então, primeiro tema que me veio foi quando uma das gêmeas falaram assim: Ariel, por que você não fala de música e a espiritualidade? Eu falei, poxa vida, eu entendo tanta coisa sobre esse tema, mas o que eu vou falar? E aí eu cheguei em casa, comecei a escrever um pouquinho, daqui a pouco eu tinha 3 folhas escritas. Só que aí eu falei, se eu levar 3 folhas para ler, não vai ser algo tão sensível igual a música. Porque a música chega onde a palavra não chega. Então às vezes você dá um conselho para alguém e não funciona. E às vezes alguém ouve uma música e fala, nossa cara, depois dessa música eu dei um despertar. E isso tem um sentido, tem um propósito, porque a música é uma ferramenta da espiritualidade, tanto para nos sensibilizar, tanto para nos fazer evoluir como pessoas, tanto para comover pessoas e tanto para dar vazão às coisas que nós temos do nosso coração. Então, quando Jesus falou, né, que a boca fala do que está cheio o coração, a boca também canta do que está cheio o coração, o músico também toca do que está cheio o coração. Então é mais ou menos disso que eu vou falar hoje. Eu achei esse desenho, eu falei, tem todo sentido com a palestra, parece que fui eu que fiz isso. Porque ali é o quê? A mente, que a gente pode até falar dos corpos mental inferior, né? Que são as nossas formas de materializar, escolher as coisas. E o coração, que são as nossas emoções, que são os nossos sentimentos, a nossa forma de ser fraterno e acolher o mundo. Então, primeiramente, né, falando de uma forma mais didática, né, o que é a música? A música é basicamente uma manifestação artística, cultural, então quer dizer, cada cultura vai ter o seu tipo de música, que é a combinação de sons e silêncio. Então a gente já percebe 2 coisas aí. Silêncio retrai, som sai para fora. Então já é um movimento, né? E aí o finalzinho fecha bonito, né? Organizado. Então não é qualquer som, qualquer barulho que é música. Só que para falar de música, a gente tem que falar do que é a matéria-prima da música, né? Que é o som. E aí o som é uma forma de energia que viaja através do ar, numa forma de vibração de partículas no ar. Onde você vai, guri? E aí, então aqui basicamente a gente está falando de praticamente toda forma de energia. Porque é uma vibração, algo que vibra no ar, que quando você gera um atrito nesse átomo, nesse ar, ele gera um som. Então, quando vocês, por exemplo, vão dar um beijo no rosto, vocês fazem... Esse som estava onde? E ele faz. Ou você tá com um copo, um cano na mão e passa no ar, ele faz... Aquele som saiu daquele espaço onde não existia, mas ele se formou pelo movimento. E a gente tem o velho e clássico
telefone sem fio, né? Da latinha e a cordinha. Então, para falar de música, não tem como não falar de ancestralidade, né? Quando a gente percebe como os espíritos começaram a trabalhar com os seres primitivos, foi justamente trabalhando os médiuns para ser médiuns. Rapaz, escolhe um lugar para você ficar. Para serem médiuns intuitivos, né? Que é como a mediunidade trabalha comigo hoje. Que é o médium inspirado, né? Isso tem no livro dos médiuns também, se algumas pessoas quiserem procurar. Então, existem, por exemplo, o Chico, como ele trabalhava com psicografia, mecânica, o próprio espírito escrevia na mão dele, era uma forma mais robusta de se lidar com a escrita. O médium inspirado, ele recebe ideias da espiritualidade e ele vai organizando aquilo e compondo ou criando a melodia. Só que nessa época não existia instrumentos de corda, não existia papel para escrever e tudo isso. Então as primeiras formas que começaram a existir de mediunidade espiritual foram com os nossos irmãos antigos, que, como a Márcia até comentava no curso, éramos nós. Então, primeiro foi um instinto ancestral do homem de se comunicar por som. Então o homem fazia sons com a boca, batia no peito, para intimidar gritava, para atrair animais fazia sons com a boca. E virou a forma de expressão do homem, o som. E aí, quando isso se estendeu em religião e cultura, que é o xamanismo, lembrando que xamanismo não quer dizer só os indígenas. Xamã, né? E xamanismo tem a ver com toda a religião antiga de cada cultura. E xamã é o sábio de cada grupo ou tribo, né? Então, eles tinham uma coisa muito interessante. Eles pegavam o som para organizar e deixar as pessoas suscetíveis para receber a espiritualidade. Então, aí a gente tinha rituais de canto, rituais de ayahuasca, rituais de comemoração. Conseguimos pegar bastante alimento, vamos comemorar com música. Um irmão morreu, vamos cantar uma música. E aí o médium ele foi se desenvolvendo nessa questão musical. Então, os espíritos começaram a intuir esses seres ancestrais a começarem a criar os instrumentos. E aí a parte da natureza que entra, que é algo muito forte. Porque o xamã, os indígenas, os médiuns, eles começaram a usar a árvore como o espaço para sair o som e a pele do animal como a pele do tambor, né, que é o que vocês estão vendo aqui, como uma forma de representar a pura natureza. Então, um tambor ele é a pura natureza. Ele é a árvore e a pele do animal. E, curiosamente, você pode fazer um pouquinho de som de coração pra gente aí, Tchai? E, curiosamente, o tambor ele simboliza o som da mãe, do coração. Por quê? Porque ele faz o tu-tu. E esse som vai vindo no peito. Então, por isso o tambor é considerado de um gênero feminino. Porque ele simboliza aquele que acolhe tudo, o som que vai no peito, o som que acolhe a natureza, o grupo todo. Então, os rituais sempre eram dedicados à mãe natureza, ao mesmo tempo simbolizava a energia feminina. E aí, todos os rituais que começaram a existir de mulheres também, por simbolizar a mulher, o tambor, eram usados sempre em rodas, as mulheres em círculo. E as mulheres têm tudo a ver com a questão do ciclo também, né? Tanto menstrual, emocional, as fases da lua. Então, os tambores também seguem a ideia do círculo, né? Redondo. E assim se fazia a espiritualidade dos médiuns músicos dessa época. E aí, indo para a parte mais indígena, tem uma coisa muito interessante que eles conseguem fazer, que é trazer a ideia do que eles precisam ou querem fazer nos instrumentos. Então, por exemplo, um chocalho que é usado para tirar uma má energia, ele, curiosamente, tem um som... Tem um chocalho fácil, hein? Tem esse aqui. Tem um som de... parece que tá raspando. Ele vai... E raspar se lembra limpar, né? Algo que raspa, que gera um atrito. E as flautas também. Só que a flauta já tem um sentido masculino. Geralmente as pessoas olham e falam... o tambor é uma coisa mais grave e tem a ver com o homem. Mas, na verdade, a flauta simboliza o homem. E a diferença é que, em vez de vibrar como a mãe, é o som que sai. Então, o gênero masculino tem a ver com aquilo que sai.
E olhando a ancestralidade, é o homem que sai à caça ou algo do tipo, que simboliza a flauta, que é o som que é soprado, que sai. E aí tem o seu poder de encantamento, né? Que, curiosamente, se a gente for ver as historinhas infantis, o Robin Hood faz o quê com os ratinhos, né? Ele toca a flauta para encantar e levá-los ele em algum lugar. E aí tem outros instrumentos, como o didgeridoo, que é um instrumento que alguns antigos africanos usavam, que eles sopram como se fosse um bambu e aí faz um som assim. Aí as pessoas entram numa preparação espiritual por esse som. Eles não ingerem nada, só com o som eles entram num estado de transe para acessar a espiritualidade. E os mongols também, que fazem barulhos parecidos, só que com a boca. Então, instintivamente, eles já estavam trabalhando o chakra laríngeo. Então é muito interessante isso, né? Eles não tinham o estudo que os budistas foram ter depois, mas eles já estavam trabalhando os chakras e outras energias. E também, curiosamente, os chakras das mãos são mais próximos dos chakras do coração, né? Como se fosse a mesma altura, né? Quando a gente toca um tambor, o tambor fica geralmente também na altura do coração e faz o som do coração. Então são coisas não combinadas, mas que foram todas inspiradas. E para trazer um pouco de exemplo de música da natureza, eu escolhi uma música do Martin Holanda, que é maravilhosa, que chama Natureza. E aí a gente vai trazer um pouco dessa música para mostrar a diferença de ouvir música e ter uma experiência musical. Então, tá. Que estranho, né? A voz do vento, segredos me cante e me encante. Em caules e folhas, flores e raízes. É a água da vida que nasce da fonte, bela fonte. Vem beber nela, pequeno aprendiz da natureza, da natureza, da natureza, natureza. É verde que aflora do chão e das copas, que abraçam ramagens de grandes cipós. Suaves cantares em sonoras notas, nos ares cantigas da divina voz da natureza, da natureza, da natureza, natureza. Jardim encantado dos seres nativos, jardim encantado dos seres nativos, poesia dos reinos fundamentais, tão naturalmente faz entes cativos, no belo e no simples tão essenciais da natureza, da natureza, da natureza, natureza, da natureza,
da natureza, da natureza, Oxóssi, iê, natureza. Então, quando a música foi avançando, isso já dando um grande salto, né, pelo horário. O Guido de Arezzo foi um rapaz da Grécia que ele começou a querer passar a música de forma que as pessoas conseguissem reproduzir a música. Foi esse cara aqui, que na verdade é um desenho, né, mas dá para ter uma noção. E aí ele começou a escrever gravuras que simbolizassem as notas. Então daí que surgiu o nosso famoso Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quando chegou em Pitágoras, que era o pai da matemática, ele falou assim, peraí, cara, tudo no mundo é matemática. Então a gente consegue pôr uma regra para a música. E aí ele pegou um monocórdio. Vocês sabem o que é um monocórdio? Não, né? Monocórdio é um instrumento de uma corda só. E aí ele percebeu que quando ele colocava o dedo no meio da corda e depois com a mesma distância em outro lugar, reproduzia sons iguais em tons diferentes. Então ele falou, peraí, então existe um ciclo na música, onde uma nota no começo é grave e a outra é aguda, mas são o mesmo som. E quando eu estava escrevendo sobre a espiritualidade falou assim para mim, olha, alguns espíritos são assim, uns acabam trabalhando com uma energia mais grosseira, outros com uma energia mais sutil, mas ambos podem trabalhar para a mesma corrente, fazendo a mesma vibração, o mesmo propósito. Então aí a gente tem diversas culturas com diversos espíritos e não existe uma verdade absoluta. Então assim, quando Pitágoras definiu isso da questão do som, aí começou-se a existir a escala musical. Então aí que começou-se a ter estudos sobre música. Começou-se a perceber quais notas que ficavam melhor com outras, quais notas que poderia se criar uma canção e poder criar um modelo de estudo. E aí veio Platão, né? Depois, com a questão da filosofia, estudar a música. E aí Platão percebeu que o poder que a... E aí Platão percebeu que a música podia ajudar na parte de educar, melhorar a vibração de um grupo, enfim, expandir o conhecimento das pessoas pela música, que é o que tornar elas mais sensíveis para poder alcançar algum objetivo, algum conhecimento. E aí ele falou assim, não conseguiu? A música é a essência da ordem, eleva todas as almas para o que é bom, justo e belo, e deve ser para a alma o que a ginástica é para o corpo. Então, o que a ginástica é para o corpo, a música é para a alma. Então, essa foi a sensibilidade que um filósofo, que é Platão, que é um grande precursor até no livro do Evangelho, né? Ele tem passagens explicando sobre a visão de Platão, um mundo das ideias com relação com o espiritismo, e ele traz a mesma visão para a questão da música. Na foto eu coloquei um coelho de Lewis Carroll, que é o da Alice País da Maravilha, né? Porque a música, para ela existir, ela precisa de alguns requisitos. No caso, são 3 requisitos: ritmo, harmonia e melodia. E quando eu estava escrevendo sobre a espiritualidade, foi aí que a espiritualidade me mostrou algumas questões da vida pessoal que se assimilam com questões da música. Então, o primeiro fator da música é ritmo. Para uma música funcionar, acontecer, ela precisa ter ritmo. E o ritmo tem a ver com a pausa, com o silêncio que nós fazemos, com a espera para depois fazer o som, que tem a ver com a nossa vida. Então, a forma como a gente reage a algo, a forma como a gente para, a forma como a gente leva a vida, a forma como a gente escolhe a hora de fazer algo, como a gente leva a vida, é o que define o nosso ritmo. Então, o que tem na música também tem na nossa vida. Aí, um segundo requisito para a música acontecer é a harmonia. E a harmonia tem a ver com um conjunto de notas que juntas
cria um som melhor, um som ambiente. E aí o que acontece? A pessoa, assim como no violão, para uma nota sol existir, precisa existir um conjunto de notas para ela acontecer. A mesma coisa é com nós. Para nós estarmos em harmonia, é um conjunto de várias coisas para que possamos chegar a uma evolução, ou a uma ideia, ou um equilíbrio. Então, por exemplo, você estar bem com sua família, você estar bem com sua alimentação, mas não estar bem no seu trabalho, te impede de ter uma harmonia perfeita. Assim como num violão, num teclado, se você faz 4 notas que dependem para gerar harmonia, mas uma estiver fora, a nota fica toda desafinada, fica toda estranha, fica parecendo que você está fazendo a nota toda errada. Então, é uma similaridade da música que existe em nós. Outra coisa que existe na música é a melodia. A harmonia é um conjunto de notas que faz gerar a harmonia natural. Já a melodia são notas em sequências. Então tem a ver mais ou menos quase com o caminho que a gente faz solando as notas para chegar numa melodia. Então as escolhas que você faz de notas em sequência geram uma melodia, que também parece com a nossa vida, que é as escolhas que a gente faz para a nossa vida geram a nossa própria melodia. Então a melodia tem mais a ver com a gente como indivíduo. Então o ritmo, a velocidade, a forma como a gente pausa sobre a vida, como a gente silencia. A harmonia, o conjunto de fatores que nos faz ser harmônico ou não. E a melodia, as escolhas que a gente faz, né? O caminho que a gente traça para chegar aonde a gente quer chegar. E é isso que define quem a gente é. E quando a gente ouve uma música e lembra dela, a gente lembra devido à melodia. E alguém lembra da gente devido às nossas ações. Então são similaridades da música que existem na nossa vida espiritual, de relacionamentos. E aí, indo para uma parte mais científica e até falando um pouco de chakra, o Tini tá até aqui para me corrigir. Como eu comentei do ritmo, curiosamente o nosso coração tem ritmo. Se ele sai desse ritmo, já se considera arritmia cardíaca, infarto, descompasso e só dá tudo errado. Então, precisa ter ritmo. A nossa respiração tem ritmo. A gente precisa mantê-la em constância, porém ela existe também a pausa que foi citada. Então, a gente puxa, travou e volta. É um compasso, que na música tem também. A nossa voz. Às vezes alguém gosta da gente pela forma que a gente fala. Se alguém chega às vezes... Nossa, fulano fala rápido que é uma bexiga. Não consigo nem conversar com ele. Ou vai conversar com alguém... mas assim, muito devagar, uma pessoa se incomoda e tal. Porque cada pessoa tem o seu ritmo, a sua harmonia. Então a nossa voz também revela muito de como nós estamos dentro. A altura, o tom, tudo que tem na música. Uma coisa interessante também é que os nossos sentidos são apenas ferramentas. Então, nós ouvimos, vemos, sentimos com o cérebro. Os nossos sentidos são ferramentas que encaminham o som para o nosso cérebro. Então, isso faz da música ser atemporal. Que é o quê? Você ouve uma música e fala, ai meu Deus, estou lembrando da época que eu... Em qualquer lugar que você estiver, que tocar uma música legal, aquele momento se eterniza. Porque a partir do momento que você ouvir a música, ela vai trazer aquela lembrança. Porque a música ela é encaminhada pelos sentidos e gera uma lembrança no seu cérebro. Então isso faz da música ser atemporal. Assim como o instrumento, a gente também tem que se afinar, se renovar, né? Se equilibrar. E o corpo, nosso corpo é 70% de água, assim dizem, né? Não sabem o número certo. E a água é um dos elementos que é mais suscetível a vibrações. Tanto é que nós bebemos água no fim das palestras. E o nosso corpo é 70% água. Então, o que nós ouvimos, o que nós cantamos, influencia diretamente o nosso corpo líquido. Então, muito do que a gente nossas emoções, tem a ver com o que estamos recebendo e ingerindo de fora. Até mesmo os espaços que estamos enfrentando, os ruídos que estamos passando, de trabalho, de cidade, tudo isso influencia o nosso corpo líquido. E os sons também têm muito a ver com o estado de espírito. Então,
Você ouve o riso de uma criança, você se sente bem. Você ouve um som do barulho de chuva, você sente vontade de dormir. Você ouve um som de... Uma criança ouve um som de secador, ela dorme. Você vai no cinema, tá vindo um monstro, faz... Você fica, misericórdia, nem chegou, mas eu já tô com medo. Porque influencia o seu estado de espírito, o som. Então isso é usado como ferramenta. E os nossos chakras respondem a isso. Então, todo o instrumento, som que trabalha com tambor, batida, trabalha geralmente nossos chakras mais baixos. Então, por isso que as pessoas sentem estímulos de dançar, né? Então, você pode reparar, todo ritual indígena, som de... Até estilos mais modernos, axé, o forte é o quê? A dança, os pés, porque trabalha mais os chakras de baixo. Quando você ouve, a época que houve a questão do... por exemplo, os pontos, tem muito a ver com girar, você andar, se movimentar. O samba é um som que traz mais a ver, traz redenção, o povo cantando junto, história, trabalha um pouco mais para cima dos chakras, mas também trabalha embaixo, porque as pessoas sambam bastante. Agora você vai para um som, por exemplo, clássico, trabalha mais o som do coração e o som frontal. Então, como que um cara que faz um som de piano coloca o nome da música de Cisne no Lago se não tem nem letra? Aí você fala, caramba, de onde surgiu esse cisne se o cara tá tocando piano? Porque trabalha a imaginação dele, da intuição com os espíritos, trazendo para ele aquela visão na tela mental para ele gerar uma música e definir um nome. Que aí é a melodia que ele vai criar. E também tem os inários. Os inários têm muito chocalho, então eles lembram muito marcação. Porque o inário vem com a ideia de ensinar. Então trabalha bastante frontal também, que é a ideia de aprender. Se vocês repararem, inário tem a característica de ter sons, letras repetitivas. Por quê? Você precisa entender aquela mensagem que está sendo passada. E a música clássica, por trabalhar o chakra do coração, você repara que existe o maestro. Então ele trabalha muito o quê? A mão, quando ele está dando a ordem da música. Então é a mesma ligação. Então o poder do som e da música, a gente pode definir também que existe um lado também que pode ser mais ruim da coisa. Por quê? Do mesmo jeito que existem os mentores que influenciam as boas músicas, as boas composições, existem os seres que também trabalham para o outro lado, né? Então a gente tem a influência da música também como controle social, né? Então não é à toa que música pode ser usada como transe, né? A pessoa entra numa balada, não tá com vontade de nada. Depois daquelas 300 batidas e estímulos nos chakras dela, que não tem ordem, fica tudo desorganizado, super estimulado, ela tá com vontade de beber, tá com vontade de ter relação, ela tá com vontade de usar uma droga, ela tá com vontade... Ela sai numa briga e ele chegou lá em paz, mas ele sai todo desorganizado. Então existem toda uma egrégora que trabalham nesses lugares, que trabalham até em médiums que poderiam ser usados para o bem, criando composições para cura, sendo usados de forma perversa. Só que, lógico que também existe a culpa do médium de se estar fraco para receber também essa energia, né? Por isso que é importante sempre vigiar nessa parte. E a música moderna, ela acaba seguindo algumas características a respeito dessa questão. Então, hoje, por exemplo, a música é imediatista, né? Você ouve uma música, ela é 2 minutos e 50. Ninguém tem paciência de ouvir uma música de 5 minutos. É desesperador. Então, existe hoje um modelo principal a ser ouvido. Existe um propósito, porque como a música é uma expressão do homem, olha aí o que temos hoje. Músicas imediatas, músicas rápidas, músicas sem muito conteúdo. E música boa tem que sim ser procurada. Não vai ser tocada em rádio. Porque em rádio tem a ver com a nossa música moderna, tem a ver com o mercado. Não tem muito a ver com a questão da slide, mas eu já procurei para ver sobre uma questão de uma música, de registrar uma música, publicar e tudo mais. O cara falou, cara, sua música é muito boa, só que ela não é comercial. Então, acho que já deu para entender mais ou menos como funciona. Quem escuta Então, assim, tem essa questão. Existe toda uma egrégora que trabalha também pro contrário usando a música. Então, temos que ficar muito atentos sobre o que estamos ouvindo, da onde vem o som. A diferença do ao vivo também eu sempre comento, né? Você ouvir uma música na caixa de som é muito boa, mas o ao vivo ele traz a energia do músico.
E o músico passa a energia para o instrumento também, que é uma ferramenta espiritual. E ele está sincronizado com as pessoas que estão no ambiente. Tem toda uma questão diferente, né? Uma coisa interessante dos budistas é que eles usam, por exemplo, o sino tibetano para poder elevar os chakras com a vibração. Eu queria trazer uma experiência aqui com o sino agora. Eu não sei se o horário vai colaborar, mas da gente fazer o Om junto. O Om no budismo, as pessoas se reúnem para fazer o Om, porque o Om ele simboliza o som universal, então as pessoas sentem uma só quando estão fazendo o Om. Então a pessoa que está fazendo o Om, que até não está tão desafinada, está um pouco desafinada, ela entra junto da corrente da pessoa que está conseguindo fazer. Então eu vou puxar, e aí vocês vão no embalo junto comigo, e aí vocês podem fechar o olho para não ficar com vergonha de fazer, mas vocês vão perceber como vocês vão se sentir um só com uma coisa bem simples. Beleza? Então eu vou puxar, tá? O microfone seria mais fácil, mas beleza. Vocês podem todo mundo fechar os olhos. E aí eu vou puxar, vocês vão tentando me acompanhar. Na hora que ficar bom, eu vou parar, vocês continuam. Não é legal? Maravilhoso. Agora você imagina vários budistas reunidos num lugar só, que geralmente as paredes são circulares para o som circular melhor, fazendo o Om junto com o sino tibetano. Você sai de lá novinho. Você fala assim, cara, parece que eu nem briguei hoje. Então assim, a música tem esse propósito de elevação. E aqui no caso a gente trabalhou só com som, mas muitas músicas têm o Om justamente para trazer essa mesma energia. Então, qual que é a ideia? Saborear a música como se fosse com os outros sentidos. Do mesmo jeito que você come um chocolate, que você se entrega e fala assim, poxa, que chocolate gostoso. Faço mesmo com a música. De fechar o olho e tentar sentir ela por inteiro para poder se conectar com ela. E aí, como a gente tá falando dos nossos amigos culturais, né, os espíritos, eu trouxe algumas passagens tanto do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Vou tentar ler rapidinho aqui. Os espíritos... Aqui eles deram uma chicoteadinha na gente, mas dá para entender a ideia. O Kardec pergunta, os espíritos são sensíveis à música? E a resposta, quereis falar da vossa música? Ou a música celeste? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia, porque não são ainda capazes de compreender a mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. A música celeste é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Então vocês imaginam o que vem por aí pra gente quando a gente sair desse nosso corpinho bonito e chegar na espiritualidade e conhecer a real música só por vibração. Aí no Livro dos Médiuns tem uma pergunta que fala assim, um autor, um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração, são considerados médiuns? Aí ele fala sim, nesses momentos a alma lhe torna mais livre e mais desprendida da matéria, recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Então quer dizer, influência dos espíritos para poder criar uma música que venha trazer mais evolução. No Nosso Lar tem uma parte que ele fala assim, essas músicas vêm das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. E aí ele fala assim, reconheceu a governadoria, então quer dizer, a alta patente espiritual reconheceu que a música intensifica o rendimento do serviço. Quantas pessoas não põem música para limpar a casa? Em todos os setores. E aí na revista Espírita fala assim, a música comove as fibras entorpecidas da sensibilidade e predispõe a receber impressões morais. Então, quer dizer, só de você ouvir música você aprende melhor em seguida. E aí tem uma frase do Khalil Gibran que ele fala assim, a música é a linguagem dos espíritos. Então é interessante que a Khalil Gibran fala, a música é a linguagem dos espíritos. Então quer dizer o quê? Vibração, sintonia, harmonia.
E quando nós deixarmos esse corpo espiritual, a gente vai perceber ela de uma forma bem mais intensa, que é o que os espíritos falaram da música celeste. Bom, como eu comentei, né, eu tenho a gratidão de receber da espiritualidade letras e composições. Então a gente vai encerrar a palestra com uma canção que eu recebi da espiritualidade. Uma vez eu estava no sofá e aí eu vi meu filho brincando com umas pecinhas de Lego e a espiritualidade soprou no meu ouvido assim: olha, vocês são igual esse Lego aí. Parece que não tem forma nenhuma, mas na hora que você encaixa tudo ali, você cria o que quiser. Avião, você cria boneco, você cria montanha, você cria casa. E também, se precisa, você desfaz a pecinha. E tá tudo bem, monta de novo. E aí foi me vindo, em meia hora eu tinha escrito uma música, eu tinha escrito melodia, porque é assim que a espiritualidade trabalha comigo, pelo menos. Às vezes eu fico 3 horas tentando fazer uma música, mas quando é com a espiritualidade, ela só sai. Beleza. Bom, o nome dessa é Pecinha de Lego. Peças a mente tem, depende do que você peça. Peças a mente tem, não se sabe bem de onde vem. Testa sua sanidade, qual é a verdade que cada um tem. Profundo é o oceano do inconsciente, ninguém sabe bem. Vou mergulhar no universo do eu e começo nos entender também. Vou perguntar se estamos sozinhos, o que eu sou, pra onde vou, da onde a gente vem. Eu tão criança, imaturo pra saber. Eu tão adulto, dominado no ego. Quando olho o universo, sinto que sou uma peça, uma pecinha de Lego. De repente, num momento, num sereno movimento, uma voz veio do vento e me trouxe entendimento, simples assim, e disse pra mim: tu é uma pecinha que pode se conectar com as coisas e os outros e algo novo criar. Acalma sua mente pra ela não te enganar. Seu corpo consciente não vai se torturar. Respira todo o prana, devolve o que pode dar. Tudo devagarinho, mas sempre a caminhar. Sou você e você é eu, mas precisa me deixar falar. No silêncio da sua mente estará bem mais presente. Vamos juntos despertar. Vou mergulhar no universo do eu e começo nos entender também.
Vou perguntar se estamos sozinhos. O que eu sou, pra onde vou, da onde a gente vem. Ó ser você tão criança, mal sabe que és tão velho. Você tão adulto, faz parte do mistério. Em você há universo, uma sagrada peça, uma pecinha de Lego. Vamos montando uma pecinha de Lego. Vamos criando uma pecinha de Lego. Tudo vai se encaixando, uma pecinha de... Se precisar desmontando. Gratidão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão, obrigado.